Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é o quadro Os Dados do Mestre. No quadro de hoje, nós continuaremos estudando o sistema de RPG Daimon, falando a respeito dos pontos heróicos. Vem comigo? Então, pessoal, como vocês sabem, o quadro de dados do mestre, ele explica a respeito de regras de sistemas de RPG tradicional, ou seja, RPG de mesa. Se você não sabe o que é RPG, é um jogo de interpretação de personagem com o objetivo de criar uma narrativa, uma história. Um dos membros do grupo atua como narrador, criando um cenário e desafios, e os outros jogadores, eles criam personagens que irão viver naquele cenário e resolver os desafios propostos pelo narrador. Se você gostou da proposta, eu deixo aqui no card um link para minha playlist que fala a respeito de RPG de mesa, para que você possa ir lá conhecer mais sobre esse hobby tão interessante. Se você já conhece o RPG de mesa e já acompanha o quadro Os Dados do Mestre, hoje nós vamos continuar desvendando o sistema Daimon, que é um sistema de RPG nacional criado por Marcelo Deodébio e editado pela editora Daimon, que é um sistema utilizado no cenário Trevas RPG, próprio principalmente para campanhas realistas de terror sobrenatural, mas que, como é um sistema genérico, pode ser adaptado para outros tipos de cenário também. E nos nossos encontros anteriores, nós falamos a respeito de atributos, aprimoramentos e perícias, que são os pontos mais importantes do sistema. Se você não viu os meus vídeos anteriores, eu também vou deixar aqui no card o link para que você volte lá e veja toda a playlist que fala a respeito do sistema Daimon e assim possa dominar esse sistema passo a passo. Hoje nós vamos falar a respeito dos pontos heróicos. Mas antes da gente começar, eu peço para você me ajudar a bater a meta de 500 inscritos. Por favor, se inscreve, ativa o sininho. Se já é inscrito, compartilha, leva esse vídeo para suas redes sociais e me ajuda, por favor, a dar sequência ao meu trabalho aqui no YouTube. Desde já agradeço pelo apoio. Vamos lá? Pontos heróicos. Como eu falei, o sistema Daimon, ele é um sistema muito realista. Normalmente, ele é um sistema, ele foi desenvolvido para ser utilizado em cenários de terror, né? Terror sobrenatural, onde humanos normais precisam enfrentar vampiros, demônios, anjos, né? Seres sobrenaturais. E a gente sabe que os humanos, eles costumam serem muito fracos em comparação com essas criaturas. Então, era necessário criar algum tipo de mecanismo que permitisse que os caçadores humanos, né, eles conseguissem caçar as criaturas sobrenaturais, eles conseguissem sobreviver, pelo menos, né, ao encontro com essas criaturas sobrenaturais que eram bem mais poderosas do que elas. Para resolver esse problema, o sistema Daimon criou a ideia dos pontos heróicos. Os pontos heróicos, eles funcionam como se fosse uma medida do heroísmo do seu personagem. Ou seja, quanto mais heróico for o personagem, mais ele terá direito de gastar pontos heróicos, tá bom? Os pontos heróicos, eles não funcionam em situações que não sejam heróicas, né? Situações comuns, tá? Eles só irão funcionar quando o seu personagem estiver executando atos que seriam insanos, sobre-humanos, como, por exemplo, pular de um prédio, tentar desviar de flechas ou setas, enfrentar um vampiro, um capanga, né? Atos que seriam considerados coisa de herói. Aí ele terá direito de utilizar, se ele tiver comprado, os famosos pontos heróicos, tá? Porque ele precisa comprar, né? Isso aí não vai cair do céu. Ele precisa ir lá em aprimoramentos e gastar pontos em pontos heróicos, tá? Que é um tipo de aprimoramento, tá bom? Então, quando você gasta pontos no aprimoramento pontos heróicos, você ganha uma quantidade de pontos heróicos para você utilizar.
Né? E assim, né, eu já expliquei por que a gente utiliza os pontos heróicos, né? E eles são altamente indicados para campanhas, né, de horror ou de investigação. Mas já se o narrador estiver narrando uma campanha de ação ou aventura, né, ele poderá ou não utilizar, tá? Em algumas situações, o narrador poderá optar por não utilizar os pontos heróicos, porque o cenário não pede, não exige isso. Então, depende muito também da vontade do seu narrador, tá? Da necessidade do narrador. Como é que funciona, né? Como é que funciona? Os pontos heróicos, eles funcionam como se fossem pontos de vida extra, tá? Uma quantidade de sorte, é uma áurea que protege o personagem. Então, vamos supor que o seu personagem, ele tem pontos de vida 20, né? Pontos de vida 20. E ele tem pontos heróicos 2, tá? E aí ele faz uma ação heróica, ele vai tentar se esquivar, né, de um ataque de flechas e tudo. E ele sofre um dano igual a 4, tá? Então, o que é que vai acontecer aqui? Ele vai perder os 2 pontos, vai gastar os 2 pontos heróicos para reduzir desse dano, tá? Vai reduzir aqui os 2 pontos heróicos de 4, ficando só 2. Esse 2 é o que vai ser reduzido do ponto de vida dele, tá bom? Então, ele não vai perder, ele não vai perder 4, vai perder só 2, porque o resto ele pagou com pontos heróicos, tá bom? O uso de pontos heróicos não é considerado ação, nem tampouco existe limites ao número de vezes que você pode usar. Sempre que a situação de jogo permitir, você pode declarar o uso de pontos heróicos. Não é por, vamos supor, você tem 10 pontos heróicos. Aí você gastou 5 pontos heróicos contra esse ataque, sofreu um outro ataque, vai gastar mais 3. Você pode, não é porque você já usou num turno que você não pode usar de novo. Toda vida que você sofrer dano, numa luta em que você tem que se colocar em situação de heroísmo, você poderá gastar os seus pontos heróicos da maneira que você quiser, tá? Situações em que você não pode utilizar os pontos heróicos, né? Envenenamento, ataque surpresa, quando você está refém de alguém, completamente indefeso, quando você está dormindo, inconsciente, amarrado, quando você não tenta se defender, quando você foge, tá? Então, situações de que você age como um covarde ou que você não tem como agir, você não pode utilizar os pontos heróicos, você só pode utilizá-los em situação de heroísmo, tá bom? Outra coisa, cabe ao narrador ele dosar a quantidade de pontos heróicos, né? Porque se ele permitir uma quantidade muito grande de pontos heróicos, vai acontecer, né? O seu personagem ele vai começar a achar que não tem risco de vida, tá? Vai começar a achar que ele pode fazer o que ele quer, qualquer ação, sem ter, né, consequências diretas. Então, o narrador tenha muito bom senso na hora de decidir quantos pontos heróicos você vai permitir, tá? Que seja utilizado na sua campanha, tá bom? Nem de mais, mas também não de menos, né? Para que também o personagem não venha a morrer numa situação que poderia ter sido facilmente evitada por 1 ou 2 pontos heróicos, tá? Sempre é permitido usar menos pontos heróicos do que um determinado dano exige. Vamos supor que eu tenho 5 pontos heróicos, aí eu sofri 5 pontos de dano, mas eu não quero gastar todos os meus pontos heróicos, eu quero gastar só 3. É permitido? É permitido. Eu não sei por que alguém faria isso, gente, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Mas não há nenhuma regra que proíba isso, tá? Então, o que não for usado poderá ser guardado para ser utilizado depois. Quando usar e quando não usar, cabe ao mestre aprovar, né? O mestre é quem decide quando você vai usar e quando não vai usar. Porque, como eu falei antes, isso aí limita o fator medo, né? Se for uma campanha de terror, vai limitar o fator medo, mas também se for uma campanha de sobrevivência, vai ser bastante útil. Então, converse com o seu narrador, veja lá com o seu narrador as condições de utilização dos pontos heróicos e você, narrador, converse com a sua mesa, tá? Para saber
quantos e quando usar, né? Lembre-se que os personagens possuem os pontos heróicos, se eles possuem, os NPC também vão possuir. Não é porque o cara é vilão que ele não pode fazer uma atitude heróica, corajosa, né? Então, os vilões também eles fazem loucuras, coisas sobre-humanas. Então, os vilões também têm direito a pontos heróicos, tá certo? A quantidade de pontos heróicos ela deve ser compatível com a experiência do personagem ou NPC, né? Isso aí vai evitar distorções na história, tá? Então, um personagem iniciante, novinho, não pode ter 20, 30 pontos heróicos, né? Então, a sorte, ela beneficia, né, as pessoas que passam mais tempo exercitando-a, né? E como é que a gente recupera pontos heróicos? Dá para recuperar ou uma vez gasto já era? Não, gente, dá para recuperar sim, tá? E assim, a recuperação dos pontos heróicos não depende da recuperação dos pontos de vida, é independente, tá? Então, isso, você recupera um ponto heróico por dia, tá? Todo dia você recupera um ponto heróico. Se você tinha 5 pontos heróicos, aí você vai levar 5 dias para recuperá-lo. Essa recuperação, gente, ela é independente da recuperação de ponto de vida. Não é porque eu recuperei um ponto de vida que eu não posso recuperar ponto heróico. Não, eu posso recuperar um de vida e um heróico, tá bom? É por 8 horas de descanso, no caso, né, de vida, tá? E um dia pelo ponto heróico. Também existem rituais, né, que podem conferir pontos heróicos temporários ao personagem. Magias de força de vontade, de coragem também fazem isso. Acrescentam pontos heróicos, mas esses pontos heróicos eles têm valor temporário, ou seja, o cara usa, depois que usou, ele não recupera mais, tá bom? A outra coisa, assim, você não recupera mais pontos heróicos do que o que você tinha inicialmente, não dá para recuperar, né? E outra coisa, muitos narradores consideram essa recuperação de um ponto heróico por dia muito lenta, né? Muito lenta. Então, narrador, você pode sim determinar que passe a ser 2, ou determinar que o cara vai recuperar um ponto de vida não mais por um dia, mas vai recuperar a cada 8 horas de descanso. Você pode fazer isso, tá bom? Mas cuidado, tá? Para não ser generoso demais e aí transformar, né, os pontos heróicos numa coisa capaz de desmanchar a diversão da sua história, tá bom? E também, assim, não ser duro demais e aí o cara não recupera os pontos heróicos e acaba morrendo no próximo combate porque não tinha pontos heróicos, né? Então, use sempre o bom senso, a coerência, tá? Procure também ouvir os seus jogadores, principalmente se eles são jogadores experientes que já jogam bastante tempo. Isso vai ajudar bastante a manter a mesa de vocês muito unida, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre pontos heróicos. Nos próximos encontros a gente vai continuar desvendando o cenário Trevas. Se você não assistiu os meus vídeos anteriores sobre Treva, vou deixar aqui, né, no link, o link na descrição para que você vá lá e possa assistir. E, por favor, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho, tá? Para me ajudar a bater lá o recorde dos 500 inscritos e para que você possa continuar recebendo os meus vídeos. Me dá esse apoio para que eu possa continuar com esse trabalho. Se você gosta do canal, ajuda aí curtindo e compartilhando e bota as suas observações lá nos comentários que eu vou adorar ler e responder. Respondo todas que eu posso, tá? Um abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!